Hoje eu vou pregar assim uma palavra renovado, né, amado? Porque eu estou sem barba, fiquei mais jovem, então, mais garoto. Capítulo 15, versículo 12. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga amém? Amém. Gênesis, né, amado? Fácil, hein? Molinho, né? Olha para o lado, se teu irmão está procurando Gênesis ainda, mano. Fala assim: meu irmão, morre, em nome de Jesus. Morre, mano. Versículo 12. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Olha que palavra boa, amado. Olha Deus falando contigo a você. Olha que palavra boa, amado. Olha só, você, porém, irá em paz. Vai ser sepultado em boa velhice. Fala isso para o teu irmão, irmão. Você vai em paz. Mas não é agora não. Você vai envelhecer bem, né? Não é agora não, calma. Tem uma continuação. Você vai ser sepultado numa velhice boa. Boa. Igual o Lúcio, assim. Versículo 16. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá. Ele está em Canaã, né? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Querido, nós nos propomos a estar refletindo sobre a história de Abraão como um homem da aliança, e os últimos domingos temos feito isso, não de forma sistemática, mas tirando textos e refletindo sobre eles, sobre esses textos que nós vamos analisando a partir da vida de Abraão e dos acontecimentos e da relação dele com Deus. Abraão, já vimos que é o pai da fé, é o pai dos que têm fé, porque Abraão creu isso e foi imputado, né, como justiça, e ele é o pai de todos os que creem. E o título dessas reflexões é: eu serei o seu Deus. Quantos lembram disso, Mário? Fazendo a diferença entre aqueles a quem Deus é Deus por direito de natureza, por graça comum, e aqueles a quem Deus é Deus por graça especial, por meio de Jesus, amém, amado? Aqueles a quem Deus chamou por seu povo, amém? Quantos daqueles que são povo de Deus estão aqui, amado? Você está aqui? O povo de Deus está aqui? Tá, amado? Meu Deus, a gente com o braço cruzado, nem para dar assim amém, alguma coisa. Meu Deus do céu, miserento mesmo. Vamos lá, amado. Esse texto aqui, olhando para ele, me veio algo assim muito interessante. Primeira coisa, é interessante que Deus está dizendo para Abraão o seguinte: Abraão, eu vou fazer isso. Deus já está mostrando que Ele é soberano, Senhor, e Senhor da história também. Ele tem a história no controle das suas mãos. Ele já tem a visão do todo. Deus não é pego de surpresa. Ele está dizendo o que ele ia fazer com a sua descendência, a descendência de Abraão, o seu povo. Ele já está dizendo que aquilo que nós depois viemos a entender e a ver na história, que é o povo descendo ao Egito com José, em virtude da fome. Depois toda a família de Jacó, que é Israel, desceu e se instalou no Egito, e ali passou 400, aqui fala 400, mas é entre 430 e 450 anos. E em história não se tem uma exatidão de números, sempre em história se diz em torno de, amém? Aqui é 400, tem texto que fala 420, acho que é Estevão lá no discurso dele, tem texto falando 450, mas a gente fica com 450, que faz parte da tradição. 450 anos o povo passa lá, ou seja, a gente percebe que
tudo aquilo já era plano de Deus, já era propósito de Deus, e Deus já anunciou o futuro a Abraão, seu amigo. Ele é o Deus da história, o Deus que tem propósito em tudo. Ele anuncia a Abraão, ainda que Abraão não ia nem viver essas coisas, mas Abraão se tornou tão amigo de Deus, que Deus estava compartilhando com seu amigo o que ele ia fazer com a história do seu povo, o que ele ia fazer com aquela nação na qual iria acolher e depois iria escravizar o seu povo. Muito interessante isso. Depois, mais à frente, você vê Deus dizendo que depois o povo voltaria e que Israel deveria matar os amorreus todos, os cananeus todos que estivessem lá. Até que ele diz aqui, a medida dos amorreus estivesse completa, a maldade dos cananeus ou dos amorreus, que é a mesma coisa, estivesse completa. Então Deus tem o controle. A primeira coisa que a gente tem que entender, amado, é que mesmo que eu não entenda, mesmo que de fato normalmente nós não entendemos, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos, ainda que eu não entenda, Deus não perdeu o controle da história da humanidade. Amém, amado? Eu não preciso, claro, a gente fica assim tenso, né, mano? Quando começa a ver começa a ver aqui chegando no Rio, os islâmicos, a gente, cara, o negócio vai pegar aqui, cara. Se os caras dominaram a Alemanha, dominaram a França, dominaram a Dinamarca, os caras estão saqueando tudo na Suécia, acabando com a Suécia, só país fera, país educado, país com segurança fera. Meu irmão, os caras vão brincar aqui no Brasil. Já tivemos notícias aí de pastores recebendo proposta para largar o ministério, passar a ser islâmico, a proposta assim de milhões de dólares, aqui no Rio de Janeiro, ou Brasil, né, amados? Quantos já ouviram isso? Viram alguma coisa? Isso já está rodando aí no WhatsApp, no Facebook. Enfim, chegamos àquele momento em que aquilo que víamos só na televisão e achávamos que era coisa lá da Europa, da Europa, lá do leste europeu, não, agora está aqui no Brasil, em vários pontos do Brasil, estamos sendo invadidos por muçulmanos. E a estratégia não mudou. Na Europa era uma, não, aqui vai ser maneiro, eles estão vindo aqui para sambar, aqui no Rio de Janeiro, aqui vai ser legal. Não, a estratégia é a mesma, é a islamização do mundo. E a gente fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Uma coisa eu sei, amado, Deus não perdeu o controle da história da humanidade, está tudo na agenda, no script de Deus, amado. E se Deus nos permitir ir em boa velhice, glória a Deus, mas Ele pode permitir outra coisa. Porque para Abraão, ele disse assim, Abraão, vou te dar uma palavra boa, tu é meu parceiro, você vai viver a sua vida bacana, e você vai ser sepultado assim, um velho bacana, bem saradão, aí você vai morrer ali, tranquilo, você não vai passar necessidade, mas a sua descendência vai ser boa. Deus, em outras palavras, está dizendo, Abraão, seus filhos vão sofrer escravos. Né, mano? Abraão, seus filhos vão para o Egito e depois vão ser escravizados lá. Fala para o teu irmão, Deus não perde o controle da nossa história. Fala para outro, Deus não perde o controle da nossa história. Aí, amados, eu lembrei, vai em Êxodo capítulo 3, porque é Êxodo capítulo 3 que chega o tempo da palavra difícil, grava aí, intolerabilidade, da intolerância de Deus, em que a maldade dos amorreus chegou ao pote e transbordou. Paralelo a isso, o povo estava já no Egito cansado de ser escravo. E o povo começa a fazer o que, amados? Clamar. Diga, clamar. Clamar. Então vamos ler essa história aqui, que tem a ver com o que Deus disse a Abraão, é a continuidade. Passaram-se então 400 anos, e aqui nós estamos 400 anos depois. Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus.
Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queimava. Por que a sarça não se queimava? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus e dos flamengueus também. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Essa história, amado, que todo mundo hoje, já viu até novela, filme, guardadas as distorções que vimos por aí, aqui está a história raiz, amém? Outras foram Nutella, aqui é raiz, aqui é a história bíblica, aqui é a história verdadeira, a história da libertação de Israel do Egito, do povo de Deus do Egito. E tem algumas coisas aqui muito interessantes, nos ensina acerca de Deus, como nosso Senhor, como Ele é um Deus tremendo e soberano e que não perde o controle de nada. Amém. Primeira coisa, amado, que nós temos que entender é o seguinte: enquanto o povo estava clamando, enquanto o povo estava numa situação ali sofrida, escravizada e clamando, perceba, amado, enquanto isso Deus já estava provendo o seu libertador. Veja, o povo clamava, mas não via nada. O que eles viam eram os seus feitores, era colocando e impondo ainda mais pressão no trabalho, mais opressão sobre eles. Eles clamavam e parecia que a coisa ficava pior ainda. Mas enquanto isso, o Deus trabalhava na invisibilidade. Deus trabalhava invisível para os israelitas enquanto eles clamavam, mas Deus estava trabalhando. Enquanto o povo estava clamando, Deus estava falando com Moisés e preparando Moisés para ser o libertador do seu povo. Amém. Então olha que coisas interessantes que Deus diz aqui, amado, para Moisés, e que diz para nós também. Primeira coisa que ele diz: olha, eu tenho visto. Significa dizer que Deus vê a aflição do seu povo. Deus vê a sua aflição, meu irmão. Deus vê você, Deus vê a mim, Deus vê o que a gente está passando. Deus não é um Deus assim que deu uma viajada, esqueceu da gente, de vez em quando Ele vem aqui para ver o que a gente precisa. Deus está olhando para você, está olhando para a sua família. Deus vê e diz: eu tenho visto. O próprio Deus disse isso a Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo. E você precisa entender que Deus tem visto a nossa aflição, a sua aflição. Você pode dizer para o teu irmão: Deus tem visto a sua aflição. Deus está olhando para você, está olhando para você. Amado, mas diga assim com autoridade. Fala com vontade: Deus está olhando para você. Dá sacudida: Deus está olhando para você. Para de mimimi. Ele não é um Deus inerte assim que fica, sabe, sei lá, vendo televisão, a gente está vendo um jornal. Ou então nesse momento ele está lá nos Estados Unidos, preocupado com Trump, caramba. Não, amado, Ele é o nosso Deus. Ele disse, e repito, Ele disse, prometeu: e eu serei o seu Deus. Assim como Ele foi Deus, amado, do seu povo Israel, assim Ele é Deus do Israel dele, a igreja hoje, o corpo de Cristo. Ele é o nosso Deus. Aleluia. Ele é o nosso Deus, amado. Glória. Foi Ele mesmo quem conduziu o seu próprio povo a essa situação.
que no início era uma situação de escape, era uma situação de suprimento, porque veio uma crise sobre a terra e foi necessário descerem ao Egito, para que se cumprisse aquilo que ele estabeleceu na agenda mundial. Precisou vir uma crise, precisou José ser vendido, precisou ser José cair no coração de Faraó, precisou José se tornar governador, e tudo isso ele sabia. Até que seus irmãos começaram a ir ao Egito, porque só no Egito tinha comida, e só tinha comida porque José tinha sabedoria, era um bom administrador e orientou a Faraó a suportar a crise que veio sobre o mundo. Deus estava no controle, o seu povo é um povo abençoado, até que Jacó, toda a família de José, desceu ao Egito e ali começou a se multiplicar. Êxodo capítulo 1 está dizendo sobre isso aí. Deus está no controle de tudo, amado. E foi necessário que o seu povo passasse por tudo aquilo ali, foi necessário que o seu povo se instalasse, vivesse algumas gerações ali, foi necessário até que também foi necessário vir uma pressão sobre o seu povo. Fato é que o povo não aguenta mais e começa a clamar, começa a gemer, começa a ser oprimido, e Deus está vendo isso. Mas olha só, querido, enquanto o povo está assim, num outro cenário, Deus está dizendo com um homem de Deus, que ele levantou dizendo: eu tenho visto a aflição do meu povo. Só que enquanto Deus está dizendo isso, o povo está sofrendo e não está vendo que Deus já está agindo. O povo está orando, o texto não diz quanto tempo isso aqui durou, mas não é assim não, mano. Não é uma coisa... E orei, aí Deus falou, queimou a sarça, já foi Moisés, rapidinho já estava lá com o Faraó falando. Isso aqui a gente entende, amado, que apesar de eu não ver, você não ver, não significa que Deus não esteja trabalhando. Apesar de você não estar vendo, Deus trabalha no invisível. Mas aquilo que é invisível para mim, invisível para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Alguns podem estar dizendo assim, ó, cadê o teu Deus? Enquanto isso está dizendo assim, Deus, na sua promessa, eu sou o Deus dele, eu sou o Deus dela. Sabe qual é o nosso problema, amado? É que a gente não tem paciência para esperar Deus trabalhar. A gente chuta logo o balde, irmão. Vira para o teu irmão e fala, não chuta o balde não, irmão. Ele diz também no texto, olha que coisa interessante. Ele diz, tenho visto a opressão sobre o meu povo, e também tenho, versículo 7, tenho escutado o seu clamor. Ele é um Deus que vê, ele é um Deus que também ouve, ele é um Deus que escuta, ele ouve a nossa oração, ele ouve o nosso clamor. Glória a Deus, aleluia. Alguém concorda com essa palavra? Não existe outro canal prático e eficiente de comunicação entre o céu e a terra que não a oração. O povo está passando pressão, o povo está na opressão, o povo está escravizado, o povo não aguenta mais. O que é que o povo foi fazer, amado? Orar. E quando começou a orar, a clamar, o que é que Deus falou? Eu ouvi. Amém. Deus ouve o clamor, Deus ouve a oração. Deus não ouve a fofoca, Deus não ouve a reclamação, Deus não ouve o mimimi. Aleluia. Ele ouve o clamor do aflito, do desesperado. Amém. É impressionante, amado. Hoje nós vemos pessoas passando por problemas. Ó, dia 1º agora de julho vai começar a semana do clamor, mas a pessoa não vem nem um dia clamar nesse lugar. Mas ora por mim, ora por mim, ora por mim. Deus não ouve pessoas assim, amado. Deus ouve pessoas que na aflição clamam ao Senhor para poder agir. Ele viu e ele ouviu. Fala para o teu irmão, ele vê e ouve você. O amado, ele tem dito aqui no versículo
Número 9, ele complementa: tenho ouvido agora, tenho ouvido nesses dias o clamor dos israelitas, tenho visto como os egípcios têm oprimido. Eu não sei, querido, o que você tem passado. Eu não queria que você ouvisse isso como um clichê, sabe? Eu não queria que você ouvisse isso como mais um pastor, mais um pregador, mais um irmão, mais alguém dentro da igreja dizendo: eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu sei, e sabe? Eu queria que você levasse isso muito a sério no teu coração, que você olhasse para a Escritura e percebesse como o Pai ama você, e a aliança que Ele disse que tem com você é a vera. Amém, Senhor. Quando Ele diz: eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, Ele está dizendo uma coisa que Ele vai ser de verdade. Mas Ele ouve um povo que clama, Ele ouve o coração do aflito. Olha, eu estava aqui lendo um texto, olha o salmo que eu ouvi aqui, Salmo 30, versículo 8: a ti, Senhor, clamei, ao Senhor supliquei. Ainda no mesmo capítulo diz: ó Senhor Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Senhor, clamei e tu me curaste. É um salmo de louvor, é um salmo de gratidão, é um salmo que testemunha a ação de Deus, para aquele aflito que clama. Ele disse assim, cara: clame a mim e responder-te-ei. A gente quer ir na irmãzinha, no cocoricó, e quer a resposta de Deus. A gente quer estar numa igreja dessa, e olha, querido, em nome de Jesus, a gente quer. Sabe o que você queria aqui? Essa é a realidade. Sabe o que você queria aqui? Você queria uma receita de bolo agora. Toma, uma prescrição do teu sucesso. Se você ir embora, glória a Deus, aleluia, que fala, que culto tremendo. Sabe o que você queria aqui? Que o irmão levantasse e falasse: assim diz o Senhor. Veja que tem uma pessoa aqui dentro que está vivendo assim, e a placa do seu carro é tal, e tal. Deus diz assim para você, pá. Aí tu: caramba, que culto tremendo, que isso. Relacionamento com Deus nenhum, zero. Como estão entendendo, amado? Eu sou um cara que crê, mano, eu creio nessas coisas. Agora, também não creio em irmãos que só procuram essas coisas. Eu creio numa igreja, amado, que se envolve com o Senhor, que crê na palavra, que quer andar com Deus. É a igreja da fé de Abraão, que é amigo de Deus. Aleluia. Em que Deus consegue compartilhar a sua agenda com você. Amém. Ainda que você nem veja, nem vá viver o que Deus está planejando para o país, mas Ele consegue falar com você, você vai entender as coisas de Deus. E Deus foi falar para Abraão que ia acabar com Sodoma e Gomorra. Abraão, vou acabar com Sodoma e Gomorra. Foi lá, deu um papo com Abraão, falou: eu só vou acabar com Sodoma e Gomorra. Aí Abraão, amigão de Deus: Senhor, será que o Senhor pode poupar isso se tiver alguns justos e tal? Entrou no papo com Deus. Mas hoje você tem uma igreja preguiçosa, não gosta de orar, não gosta de ler a Bíblia. Nem, querido, a gente está falando aqui de coisas assim, básicas. Semana do clamor, vem meia dúzia de pessoas. Grupo familiar. Uma terça é comunhão, a outra terça é a terça da oração e do clamor. Na comunhão vai todo mundo, aleluia. Que reunião tremenda. Glória a Deus, fala em línguas estranhas e tudo. Na de oração, teve um trabalho, tive isso, tive aquilo, fiquei doente. Tudo acontece. Tudo acontece. Falei aqui no domingo passado que nós passamos por um baita problema. Você sabe o que aconteceu aqui com esse povo? O povo de Israel. O povo prosperou no Egito. O povo começou a ficar mais rico que os egípcios. Aí levantou-se um faraó que falou assim: cara, esse povo é mais poderoso que a gente. Esse povo pode se unir com aqueles nossos inimigos e vão tomar o Egito. Vamos fazer o seguinte: vamos enfraquecer esse povo, vamos colocar trabalhos e oprimir esse povo, para que eles não tenham nem tempo de fazer filhos. Só que o povo de Deus é um povo tão abençoado, amado, que mesmo com toda a pressão eles fazem filhos, amado, e multiplica filhos.
crente é um negócio terrível, irmão. Vou dizer a você, presta atenção. O cara tá lá fora, a mundana, o cara tá lá fora, o cara fornica o tempo todo, não pega uma doença, não faz uma gravidez. Estou generalizando. Já viu o crente? Na primeira. Na primeira. Não estou entendendo. Então avisa o teu irmão. Se liga, né? Avisa aí, se liga. Na primeira. O negócio no nosso meio é tão fértil. É aqui, tá aqui o povo de Israel. Bota eles para trabalhar. Mas dava o tempo em casa. Eles não tinham televisão, não tinham internet. Então o tempinho que tinha, eles multiplicavam filhos. Quisera que nós sejamos assim, ou que nós fôssemos assim, com filhos espirituais, amém, amado? Como os israelitas no Egito, cheio de trabalho, cheio de pressão, desse Egito contemporâneo sobre nós, esse Egito espiritual sobre nós, e multiplicássemos filhos espirituais. Mas até nisso, amada, a gente dá dificuldade para Deus. A gente diz, cara, estou cansado pra caramba, e não gera filho nenhum. Presta atenção. Olha ao redor da igreja agora aí. Olha aí. Hoje a igreja está, mais para lá que para cá. Quantidade. Mas tem um bom número de pessoas. Agora grava sábado às 5 da tarde. Confere. E sabe que eu fico mais preocupado? É que você ainda me ouvindo isso, não vem assim mesmo. É tão cara de pau, tão miserável, cara, que não vem. E detalhe, vem domingo. Olha, você que é visitando, ainda não tomou uma decisão por Jesus, me perdoa. Eu estou falando com os crentes. Os caras de pau que se dizendo discípulo de Jesus não conseguem renunciar nenhum real. Nenhum real. Eu sei que tem gente que está chateada comigo. Não estou nem aí. Porque eu sei que é vida para a tua vida. Amém. Você devia ficar chateado ou chateada comigo se eu falasse outra coisa para você, falasse para você que tu é fera. Deus te ama pra caramba. Desse jeito aí. Continua sendo sem vergonha que Deus te ama. Que pastor maravilhoso. Glória a Deus. Como é o que mais tem hoje, amado? O cara não está procurando um lugar da verdade, o cara está procurando um lugar do carinho. É verdade. Só quero ver você, como o Jack ele pregou aqui, ver você, só quero. O que é que os anjos veem? Se prostrar. O que é? Só quero. Ai, que lindo. Vamos para o evangelismo. Poxa, tem que fazer um negócio aí. Eu já estava com o cabelo marcado. Com a unha, olha os irmãos ali, com a unha marcada. Sábado é terrível, né? Com a unha marcada e tal. E os homens pior, mano. Pô, cara, meu milhão vai jogar 5 horas para o jogo. Sábado, Querido, em nome de Jesus, fala assim, pastor, o senhor está viajando. Fala comigo, por favor, me exorta agora, mano. Estou te dando essa liberdade. Cara, se tu não vier, se tu não tiver um motivo, uma razão para sábado não estar aqui, depois dessa, cara, que Deus leve você até sábado. Certeza não vai desviar, cara. Vai perder a eternidade. Cara, para pensar, sério, mano, para pensar. Depois dessa, a pessoa na cara de pau, sem uma razão, lógico, trabalho, caiu enfermo, tem que visitar a avó, a mãe, coisa realmente. E depois dessa aqui, a pessoa vai fazer unha. Papai leva.
vier o muçulmano, ela vai dizer, não, Alá, 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 já vou lá. Não vou dar minha cabeça nada. Eu vou dizer Alá, mas no meu coração sou de Jesus. Alá, Alá. É desse nível. Então, sinceramente, pai, leva logo, tá? Por enquanto dá para levar. E a gente faz um culto do teu enterro, aleluia. E aí a gente vai cantar, só quero ver você. Aí tu vai ver o que os anjos veem que fazem se gostar. Ai, meu Deus. Só Jesus na nossa vida, né, amado? Fala a verdade, a gente às vezes é vacilão pra caramba. Todos nós, eu tô aí também. Mas tem uns que é muito vacilão. Diga para o irmão, o Senhor ouve você, o Senhor vê você. Aleluia. Glória a Deus. Ele também diz. Oh, Jesus. Sei o quanto sofrem. Ele também é um Deus que sabe o quanto você sofre, o quanto eu sofro. E sabe, amado, tem sofrimentos que você tem e que alguns podem dizer assim, besteira, mas só Deus sabe o nível de sofrimento com que você passa. Alguns podem dizer, mas olha, Deus é aquele que entende e que vê o teu sofrimento. Deus é aquele que ouve você, Deus é aquele que vê o teu clamor, ouve o teu clamor, vê a tua aflição, Ele sabe do teu sofrimento. Ele está dizendo isso não é para Moisés, porque Moisés é especial, Ele está falando para Moisés isso, sobre o seu povo, eles estão os anônimos, os trabalhadores, famílias, está todo mundo clamando, está todo mundo desesperado, e quando a gente clamar lá, não é assim uma coisa organizada não, está todo mundo, caramba, Deus, vem sobre o teu povo, Senhor, cumpre a tua promessa, Abraão, meu pai dizia para mim que o Senhor viria e nos tiraria dessa terra, Senhor, chorando enquanto trabalhava, enquanto fazia os tijolos, enquanto fazia as construções. Aleluia. Porque enquanto eles prosperavam, enquanto estava tudo bem, eles iam clamar. Fala para mim. Tu acha que Deus não sabia que ia vir um faraó que não ia conhecer? Agora eles vão clamar. O Senhor está trabalhando, amado, não é porque o Senhor é mau, não. Então o Senhor quer que eu passe por aflição, que Deus mau, não. É porque, amado, muitas vezes, amados, a verdade é a seguinte, são as aflições que nos aperfeiçoam. Amém. Nada nos aperfeiçoa mais do que as faltas. Estava conversando com a pastora na hora que o desespero vem, a ansiedade vem, a angústia vem. Ou você tenta se afastar dela, ou você transcende a ela. É verdade. E o movimento mais comum das pessoas é se afastar daquilo que a angustia. Só que muitas vezes o que angustia é exatamente o caminho da tua libertação. Meu Deus. Só que precisa encarar, precisa ir de encontro ao que te angustia. Tem pessoas aqui nesse lugar que te trazem desconforto, não se afaste dela, vai em direção a ela, ame a ela, isso é transcender a sua angústia. Amém. Por que o povo é tão fraco? Porque precisa de luta, precisa de aflição. Quando vem a aflição, no final da aflição a gente parece soldado vindo de uma guerra. Mas vou te falar, logo depois que se recompõe, quando vem outra, tu está muito mais preparado do que a primeira. Aleluia! Essa é a verdade, amado. Então nós não podemos ser um povo frouxo que fica fugindo das batalhas, amado. Porque é muito difícil. Não, nós temos que ir em direção ao difícil. É uma palavra de Deus para nós mesmos. Nós temos que ir em direção àquilo que tenta nos limitar. Porque em Deus não há limites para nós, amado. Quando a gente clama, quando a gente se coloca
no meio dessa aflição, começa a clamar, é exatamente o momento em que Deus vem, é o momento em que Deus vai agir, e ainda que você não esteja enxergando, meu amado, Ele já está levantando alguma coisa, mexendo em algum lugar, como Ele mexeu, levantou Moisés, já estava preparando ele para ser o seu libertador. Amém, Senhor. Enquanto você está ali clamando, está desesperado, Deus já está levantando aquela outra porta, Deus está mexendo já naquele patrão, vai mudar o chefe do setor, vai mudar o governo, daqui a pouco o Pezão cai, rapaz, sobe um cara e vem alguém no governo, Deus está mexendo alguma coisa, amado. A gente olha o cenário agora, caramba, Deus está ouvindo, aí Ele está agindo, a gente pode não estar enxergando, a gente pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando no meu invisível. Eu não enxergo, Ele está trabalhando, operando, Ele está levantando, Ele está fechando, fazendo alguma coisa. Aleluia. E muita gente nesse período sucumbe. Meu Deus. É nesse período que sucumbe. Às vezes as crises acontecem na igreja, crise da liderança, aí tem um grupo que não sei o quê, e eu estou em crise. Esse é o momento em que a gente sucumbe. Ao invés de clamarmos, amados, a gente começa a ficar murmurante. Ao invés de clamarmos, a gente começa a ficar incrédulo. Ah, Deus não está agindo, Deus não está nem me ouvindo. Quem disse? A Bíblia está dizendo que Ele é um Deus que ouve. Aleluia. Ele é um Deus que vê. E Ele vê o teu sofrimento, a tua aflição. Ele vê você, amado. Aleluia. Se você é filha dele, querido, você tem dúvida que Deus te ama? Deus ama você demais. Amém. Aquele a quem nem o seu próprio filho poupou, antes te deu todas as coisas, amado. Amém. Todas as coisas por meio dele. Glória. Te abençoou por meio dele. Sabe, o que Deus fez já é coisa demais para a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus, amado? Glória. Amém. E ele diz também aqui, ó, por isso desci. Deus é um Deus que responde às nossas Oh, orações. glória. Quando ele diz por isso desci, e que ele ouviu, ele viu e agora desceu. E quando ele desce para agir. Porque as nossas orações, o nosso clamor são capazes de abrir os céus. Aleluia, São Senhor. capazes de colocar uma escada de Jacó para que Aleluia. anjos subam e desçam diante de nós, amados. Agora, aleluia, Senhor. quer mudar as circunstâncias da sua vida? Está difícil? Quem está vivendo um momento difícil? Oh, Senhor, meu Deus. A receita de bolo de hoje. Aleluia. Aleluia, Senhor. Está vivendo mesmo a dificuldade? Então por que você tem que estar aqui na semana do clamor? Você tem que estar orando em casa, tem que estar desesperado. Oh, Senhor. Líder de grupo familiar, teu grupo não está crescendo nada? Vai dizer que é a administração da igreja, que não é a visão da igreja, vai começar. Quer mudar essa circunstância? Aleluia. Quando estou entendendo, diga amém, irmão. Amém. Enquanto o povo clamava, passava por aflições, Deus estava trabalhando. Como que por trás do cenário da realidade concreta e visível, Ele trabalhava no invisível, no mundo espiritual, e já estava começando a trabalhar o coração de alguém Aleluia. que Ele usaria. Amém. E Ele diz assim, vai lá, fala com o faraó. Você imagina, mano? Nem Moisés acreditava naquilo. Eu não sei nem falar, Deus. Olha o nível do cara que Deus mandou, que Deus levantou. Olha a solução de Deus. Às vezes a solução de Deus é louca, é maluca, mas é a solução de Deus, irmão. Às vezes Deus vai solucionar da forma assim mais inusitada, mais absurda, mas é assim que Ele trabalha na nossa vida. Amém. Eu quero ver Deus trabalhar. Aleluia. Amém. Nós vamos entrar a partir do dia 1º agora em 21 dias de jejum com os grupos familiares. Amém. 21 dias de jejum. Dentre os propósitos que vamos orar e clamar junto com os irmãos. Ó Deus, desce, vem na minha aflição. Gosto de uma canção do Cirilo que ele canta: abre os céus e desce. Abre os céus e desce nesse lugar. Muitas vezes me pego orando: Senhor, abre os céus nesse lugar. Amém. Abre os céus e desce nesse lugar. Amém, Abre Pai. os céus e desce nesse lugar. Abre os céus e desce nesse Amém. lugar.
Você já orou assim na sua casa? Amém. Abra os céus e desce aqui na minha casa. Abra os céus e desce aqui na minha vizinhança. Abra os céus e desce aqui na minha cidade. Abra os céus e desce aqui nessa aflição, nessa circunstância. Aí você faz o quê? Vai para o Facebook, vai chorar no Facebook. Para de ser frouxa, fraco, carnal, emotivo, ferido, carente. Você tem o Espírito Santo, você é residência de Deus. Amém. Glória a Deus. Se alguém que Deus está dizendo, eu sou teu Deus. Glória. Clame a mim e vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e que você não sabe. Amém. A Bíblia está Aleluia. falando para você, você está aí. Aleluia. Pode vir ministério de música. Amém. Eu quero fazer um trato com vocês aqui. Só com gente inconformada. Deus. Só com gente inconformada. Amém. Ô Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, você está passando, Ô Pai. mas eu tenho certeza que é uma coisa muito pequena para Deus. Ô Jesus. Eu tenho as minhas também, os meus desafios. Ô Senhor. Os desafios que eu tenho vivido hoje, temos vivido juntos, eu e minha esposa. Mas eu vou falar por mim, porque é algo tão subjetivo e cada um sente de forma diferente. E eu sei que ela não tem nem noção do nível que eu sinto, percebo. Assim como eu não tenho noção do jeito que ela sente, a exata noção. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe o que passa no meu coração, Deus sabe o que passa no coração dela. E diante daquilo que tem sido uma dificuldade para mim, diante daquilo que tem sido um baita desafio para mim, hoje eu sinto que eu estou mais relaxado diante deles. Há 3 meses atrás eu estava desesperado, não estava dormindo direito. E eu percebi que se eu esperasse essas coisas mudarem, eu ia morrer. Porque não necessariamente a minha paz estava ligada à solução dessas situações. Meu Deus. Eu precisava aprender a transcender, apesar da angústia, apesar da ansiedade, apesar da dificuldade, apesar das coisas não estarem como eu gostaria que estivessem. Senhor. Eu precisava aprender a relaxar e acreditar e confiar plenamente de que Ele não perde o controle da história da minha vida. Aleluia. Se Ele é o Deus que não perde o controle da história das nações, o que dirá da minha pequena vida? Não há razões de você ser inseguro, insegura. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Oh, aleluia. Não há razões para o ciúme. Porque se ele tiver que ser seu, será seu. Oh, Se você perdê-lo, você já tinha perdido há muito tempo. Porque ele nunca deveria ser seu. Porque Deus tem o controle da tua vida. Aleluia. Se você é alguém, servo de Deus, filho de Deus, está entregue a esse controle do governo de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Oh, aleluia.